Glória a Deus, aleluia, obrigado. A paz do Senhor, igreja, amém? André já falou, né? Mais uma vez aqui, para a honra e glória do nosso Deus. Pastor Ney, Ministério Fé para Todos, lá do Parque dos Desejos, com a oportunidade, a responsabilidade de trazer uma palavra da parte de Deus para nós. Então, para ganharmos tempo, te convido, abre comigo a sua palavra, a sua Bíblia, no capítulo 19 do Evangelho segundo Lucas. Lucas 19, nós vamos ler a partir do verso 28. Lucas 19, a partir do verso 28. Acredito que alguns já viram, já leram, conhecem. É uma passagem que se repete nos 4 evangelhos, é uma rara passagem que se repete nos 4 evangelhos. Na minha Bíblia tem como epígrafe a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Amém? E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou, soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam, segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras se clamarão. Só até aí, curve a sua fronte. Deus amado, Pai querido, Senhor, graças te damos, bom Deus. Eis aqui, Deus, a tua palavra, Senhor. Tu sabes, Senhor, da minha pequenez, Senhor, mas eu te clamo, Deus, agigante-se no nosso meio, Pai. Fala alto, fala claro, revela o teu querer, Senhor, de tal modo, Senhor, que não saiamos daqui do modo como entramos, Senhor. Antes, Senhor, revestidos do teu poder, cheios da tua palavra, nutridos, Senhor, que a nossa fé, ó Deus, aumente, Senhor, e dê frutos para a honra e glória do teu nome, Senhor. Assim oramos, gratos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar. Estamos, como disse, diante de uma passagem que transcorre em outros evangelhos. O evangelho de Mateus, por exemplo, você teria um destaque maior, se eu não me engano, para a questão dos ramos que eram colocados à medida que ele passava, né? Olha lá, vestes no caminho, outros cortavam. Em Mateus 21, no verso 8, e a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada, e as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: hosana ao filho de Davi, bendito quem vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. É uma passagem que, dentro do calendário litúrgico, alguns aqui ainda vão lembrar, hoje é o domingo de Ramos.
Alguns aqui devem lembrar, né? Muita gente não está há tanto tempo no meio evangélico que já esqueceu. Domingo de Ramos é o domingo que antecede o domingo da Páscoa. Próximo domingo é o domingo da ressurreição do nosso Senhor. E no domingo de Ramos é quando Jesus adentrou Jerusalém, já iniciando a Via Crucis, né? Porque a partir dali, já na madrugada de quinta para sexta-feira, ele vai ser preso. Na sexta-feira, torturado, né, nessa madrugada, na sexta-feira, crucificado, morto, e vai ressurgir, né, vai ressuscitar no domingo. Esse momento aqui, ele é crucial, ele é um divisor de águas, por isso eu disse que é algo que a gente tem que estar atento. Se tem nos 4 evangelhos, não é à toa, não é uma passagenzinha qualquer, é uma que realmente nos chama a atenção. E o destaque que nós tivemos logo no início é quando ele manda buscar jumentinhos, né? Se eu não me engano, em Mateus ou Marcos, vai dizer que era uma jumenta, o seu filhotinho, né? Onde ele vai montar. E nós vemos aqui toda essa preocupação, e isso é porque havia uma profecia, está lá em Zacarias 9:9, né? Eu vou até ler para vocês, eu deixei marcadinho aqui. Zacarias 9:9 vai dizer assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, verdadeiramente, o Senhor Jesus, ao optar por esta forma de entrar em Jerusalém, ele faz alusão direta ao cumprimento, mais uma vez, ao cumprimento das Escrituras, o cumprimento profético daquilo que havia sido prenunciado, coisa de séculos antes, se eu não me engano, Zacarias, algo em torno de 600 a 700 anos antes de Jesus. E você nota que, além de ser, obviamente, uma forma dele declarar que sim, o rei está entrando em Jerusalém, é uma forma humilde de um rei adentrar. Um rei, né, normalmente se espera, fora a grande comitiva, se espera com vestes reais, se espera, se não numa carruagem, num cavalo grandioso, bem adornado, mas nós vemos Jesus em um jumentinho, né, e quando diz que não foi montado, né, é um jovem jumentinho, traz um sentido de algo sagrado, algo de se consagra ao Senhor. E nós vemos não somente isso, mas o texto faz questão, tanto aqui quanto nos demais evangelhos, de mostrar que Jesus, ele orienta, vai lá, que lá vai ter um jumentinho, vai ter. Então mostra, primeiro ponto, o próprio conhecimento e a soberania da sabedoria de Deus, que ele estava ciente de todas as coisas. Não bastasse isso, a autoridade dele estava muito além da dos seus discípulos, ao ponto de que quando o comando é dado da forma como ele falou, o comando é obedecido. Nós vemos a extensão dessa autoridade e nós vemos de fato Jesus se revelando, se mostrando, né, como o rei humilde, o rei que adentra a cidade. E eu separei uma frase de João Calvino que diz o seguinte: Deus frequentemente age de maneira contrária às expectativas humanas para que a sua glória seja mais claramente vista. Por que eu falo isso? Porque o próximo momento, o próximo tópico que eu quero explanar com vocês é a quebra de paradigma. Paradigma é aquela coisa que você tem por certo, né? Aquele conhecimento que, não, isso aqui é porque é o clássico, se misturar leite com manga você morre, né? Leite com manga mata, né? Todo mundo aqui cresceu ouvindo isso, só os mais novinhos que não, né? Mas o fato é que algum dia você descobriu que isso não era verdade, isso era um paradigma, era algo que você tinha como convicção de que era uma verdade absoluta, mas não é.
né, houve uma necessidade disso ser quebrado. E o Senhor Jesus, ele é a quebra do paradigma de Jerusalém como um todo. Ele é a quebra do que o povo esperava. Ele vem e traz uma revelação, ele traz algo que ninguém esperava. Ao mesmo tempo que ele cumpre toda a profecia, ao mesmo tempo que ele revela tudo que havia sido predito no passado, ele o faz de uma forma que não faz muito sentido, uma forma tão diferente que vai quebrando todas as expectativas daquele povo. Do que eu estou falando? Havia uma expectativa daquela grande multidão, daquela cidade, né, de que o Messias seria, quando eles dizem filho de Davi, não aponta somente para a sua descendência real, mas no sentido de que, como Davi, ele seria um general de guerra, ele seria um homem de batalha, ele seria aquele que viria e expulsaria os romanos dali, né, e estabeleceria um novo reino, um novo império, uma força inigualável, onde eles seriam o próximo império romano daquela época. Havia uma expectativa inata dentro daquele povo, que era para isso que eles estavam esperando, até porque quando você começa a acompanhar todo o ministério de Jesus e as dificuldades, as afrontas, as perseguições e até mesmo a idolatria em alguns pontos, por exemplo, quando ele multiplica pães e peixes, nós vemos que o que eles queriam era uma coisa e o que Jesus de fato tinha para eles era outra bem diferente. Então nós vamos entender que essa quebra, essa novidade que o Senhor traz, você vê em vários momentos. Eu gosto muito, e se você não leu, leia, ali o Sermão do Monte, que vai ali do capítulo 5 ao finalzinho do 7 em Mateus, quando você percebe que o Senhor Jesus, ele vai esmiuçando, por exemplo, no capítulo 5, quando ele vai esmiuçando a lei, né, e onde as pessoas que se sentiam doutores da lei são quebrados, né? Quando ele fala, então, a lei diz não matarás, mas quando você intenta o mal contra o seu próximo em seu pensamento, você já o matou. Então não era simplesmente o rigor de um texto, era o entendimento do que a mensagem anunciava. E da mesma forma que ele mostra essa e outras questões, ele vai trazendo esse tipo de entendimento a cada um, tanto naquela época quanto nos nossos dias. Nós vimos Jesus entrando em Jerusalém, tão humilde, tão modesto, e ainda assim você viu todos o saudando. O texto que nós lemos em Mateus, você tem a expressão Hosana, Hosana. Hosana, diferente do que algumas pessoas talvez pensem, quer dizer socorre-me, Senhor. Hosana é um pedido de socorro, é um clamor de ajuda, e é ao ser lançado sobre uma figura de realeza, ao ser lançado até mesmo ali sobre a figura de um possível Messias, era no tipo, como eu disse, vem finalmente aquele que vai nos salvar. Mas o que eles queriam de salvação era a vida cotidiana deles, era o trabalho, era o sustento, era a comida, eram as coisas do dia a dia. Isso é que eles queriam ser salvos, porque eles achavam que a culpa de tudo que eles estavam passando, a culpa, poxa, se hoje eu não tenho dinheiro para fazer isso, se hoje a minha vida é mais difícil, se hoje não está dando as coisas, é porque aqui tem esses romanos. Os romanos são os culpados de todos os nossos problemas. A gente faz muito isso, já reparou? Que de repente, o mundo inteiro é culpado de todas as aflições e lutas que eu e você temos. Mas a palavra de Deus tem nos assegurado que aquilo que plantamos é justamente aquilo que colhemos. Então, inevitavelmente, traz-se uma reflexão que, então, se a colheita está ruim, se aquilo que vivemos está ruim, o que temos plantado?
Israel não era diferente. Quando você via Jesus no trato, por exemplo, com os romanos, você não vê Jesus lançando sobre eles qualquer peso. Pelo contrário, quando os romanos vinham a ele os tratava sem acepção, como se fosse um judeu, como se fosse qualquer pessoa. Em dificuldade, ele tinha os braços abertos e sempre estava pronto a ouvir e a estender a sua mão. O Senhor Jesus, ele não culpava os romanos de nada. Vale lembrar que os romanos não conquistaram Jerusalém. Os romanos lá atrás, diante de um líder que houve, coisa de 100, 200 anos antes, 100 e poucos anos, você vai ter uma figura chamada Judas Macabeus. E esse Judas Macabeus é quem fez aliança com Roma e decretou, nessa aliança, que foi feita para livrar Israel do domínio, ou do risco de extermínio na mão dos assírios. Israel firma essa aliança com Roma e diz, olha só, as nossas forças militares, a nossa força policial está em suas mãos, e para isso nós vamos pagar tributos a Roma. Roma nem sabia onde ficava Jerusalém. E Roma, desde o momento do acordo firmado, ela cumpriu ipsis literis o que foi firmado, ipsis literis o que estava no pé da letra ali. E eles, entendendo isso, eles permitiam, por exemplo, que não era o que eles faziam em lugares de conquista, eles permitiam o culto, o governo deles tinha tudo ali. Claro que manipulando politicamente, mas como nós vemos até mesmo ali com o Sinédrio, que mais à frente, nessa mesma semana, logo vai armar todo um complô para a prisão do próprio Senhor Jesus, nós vemos que havia um conluio, mas não era algo que veio de fora para aquele povo, era algo que estava naquele povo. Era algo que já estava ali, e Jesus vai revelar isso como o pecado que está em nós. O pecado que está em nós, ele nos turva até mesmo a nossa visão, ele nos confunde até mesmo aquilo que deveria ser tão óbvio, mas que diante da corrupção da nossa alma, nós somos tentados a sermos arrastados para o nosso pior. Um exemplo disso, muitos teólogos, estudiosos, quando olham para essa passagem e falam, Jesus entrando, sendo recebido com festa, com celebração, Estávamos cantando aqui, com festas, colocando ramos, as pessoas colocavam a própria veste, para que ele passasse, gritavam, celebravam, ao ponto dos fariseus falarem, pede para os seus discípulos aí se calarem, e Jesus fala, meu amigo, se eu pedir para eles, as pedras vão clamar, não tem como haver silêncio nesse momento, era um grande momento. Mas esse mesmo povo, menos de uma semana, muitos deles, claro, não todos, mas muitos deles também serão os que vão estar gritando, crucifica-o! Muitos deles. Alguns teólogos vão dizer que, uma vez que a expectativa daquele povo era de um Messias, como disse, general de guerra, a quem eles apresentaram o seu clamor, quando eles viram Jesus sendo preso, Jesus sendo primeiramente humilhado no Sinédrio, depois torturado, chicoteado de uma forma terrível, e quando ele é apresentado por Pilatos, já moído. Nós ontem com a igreja assistimos novamente aquele filme A Paixão de Cristo, Estamos aí na semana da Páscoa, ontem reunimos a igreja e assistimos, e tem essa cena que Jesus vem todo moído, ele vira carne moída, e é apresentado Pilatos, tipo, já não está bom? Já não está bom? Precisa mais? Com isso aqui, não sei se ele sobrevive, não, já não está bom? E o povo vai gritar, crucifica-o! E aí o entendimento é que o povo viu que, na expectativa deles, esse aí não vai ser capaz de nos livrar
dos romanos, esse daí não vai levantar um exército, não vai lutar por nós, isso aí era uma fraude, esse daí não é o Messias, ou ao menos não é o Salvador que nós queremos. Será que eu e você, às vezes não estamos agindo assim? Celebrando, cantando, gritando, clamando por um Salvador das nossas contas, o Salvador dos nossos sonhos, um Salvador das nossas posses, um Salvador de tudo aquilo que o mundo tem. E só para ilustrar, não estou falando que as coisas que o mundo, no sentido material, no sentido das conquistas, são coisas ruins, não são coisas, gente. São coisas, coisas são coisas, coisas não são boas nem mais. É quando você pega uma faca e você pode dizer, isso aqui é uma arma. Ou você pode dizer, isso aqui é um instrumento sem o qual eu não posso nem viver. Imagina a sua casa hoje, especialmente as mulheres, imagina você não poder ter uma faca. Então, que é uma arma, é uma coisa terrível. Não, uma coisa é uma coisa, depende de como você a usa, que valor você vai dar a ela. Mas Jesus certamente não veio para nos resgatar das coisas, certamente Ele não veio para nos dar coisas, Ele veio para pagar o preço que eu e você não podemos. Ele veio para transformar nós que estávamos mortos em nossos delitos, em novas criaturas, e agora, para a honra e alegria de Deus, filhos de Deus. Jesus quebra paradigmas. Ele quebrava no passado, Ele continua quebrando nos dias de hoje. Jesus, como disse, Ele entrou em Jerusalém e ali Ele iniciou a sua via crucis. Algo interessante que foi usado até nas filmagens desse filme, Paixão de Cristo, e já em outros, né? É que Israel, a cidade antiga, ela continua com aparência quase que da de 2000 anos atrás. A chamada via crucis por nós, ou seja, o caminho pelo qual se percorria carregando a cruz, continua lá. Jesus entra em Jerusalém e ainda que saudado, celebrado, festejado, diferente daquela multidão, ele sabia exatamente para onde aquele caminho o levava. Ele conhecia plenamente aquele caminho. Ele não foi surpreendido, ele não foi pego pelos romanos, ele não foi traído pelos homens daquela época, seja o Judas, o Pedro, o Sinédrio. Ele foi cumprindo a soberania e a ordem do Pai em total obediência. Mas algo que nós aprendemos vendo a Via Crucis é o quão pequeninos, falhos e carentes da graça nós somos. Como disse, assistindo o filme, uma reação muito comum, interessante, é que todo mundo fica, né, igual torcida de filme de bandido e mocinho, né? Todo mundo fala, aquele pessoal do cinema tinha que morrer tudo, rapaz. Tinha que cair um raio na cabeça deles. Aqueles romanos cruéis, nossa, tinha que cair tudo morto ali, tinha que só abrir o céu e deixar os anjos fazer a limpa ali. É assim que a gente responde, não é? E aí nós entendemos como precisamos de Cristo, porque agindo desse modo, com essa linha de pensamentos, com esse desejo do nosso coração, nós somos iguaizinhos a cada um deles. Iguaizinhos a cada um deles, porque era assim que eles estavam agindo. O Sinédrio achava que Jesus era mais um enganador, mais um que se dizia Messias. Os romanos diziam, isso aí é mais um desses sem vergonha que estão aí. Todos ali falavam, é mais um qualquer desse que merece mesmo isso. Tão sagazes, tão prontos a condenar.
tão ávidos por sangue, tão ávidos por morte, tão ávidos por destruição, que, sem pensar, sacrificaram o autor da vida, sem o qual não há vida. Que tudo que há e veio a existir, o veio por intermédio dele. Ele é o verbo criador, o verbo que no princípio criou todas as coisas. E se esvaziou da sua glória e veio estar conosco, em todo tempo, anunciando, a todo tempo, caminhando com os seus discípulos, anunciando que nós devemos amar os nossos inimigos, porque se amarmos os que nos amam, que mérito há nisso? Como podemos ser cristãos? Como podemos ser seguidores daquele que se entregou por mim, por você, quando ainda éramos pecadores, vis, inimigos de Deus? A Via Crucis revela algo que eu e você às vezes ignoramos. O que nós estamos vendo ali não é o quão um homem é cruel e mau. E é isso que às vezes a gente está vendo. Ah, como foi mal o homem que chicoteou. Ah, como foi mal o homem que esbofeteou. Como foi mal o homem que pregou. Mas eu vou te dizer que aquilo ali é só uma visão do inferno. Ali você está conhecendo um pouco da ira de Deus. Jesus levou sobre si a ira que estava pairando sobre a humanidade desde Adão. Era aquilo que teria acontecido com Adão, o primeiro homem, por pecar e se posicionar rebelde contra o próprio Deus. Eu e você, quando vemos o martírio e aquilo nos apavora, nos assusta, queremos virar o rosto, não queremos ver aquilo. Mas eu quero que você entenda que aquilo ali é a ira de Deus. É algo pesado, é algo assustador, é algo temível. Jesus olhou a face do abismo e por amor a mim e a você, Ele não se rendeu, perseverou até o fim. Cristo não foi levado à cruz contra a sua vontade. Ele foi com plena disposição para cumprir a vontade do Pai. A cruz é o cumprimento da vontade de Deus. Diante disso, um terceiro tópico se faz necessário e devemos refletir um pouco. Como disse, essa grande multidão que estava ali, muitos deles são os que vão estar depois gritando, crucifica-o! Os que gritam hosana, os que, filho de Davi, daqui a pouco vão estar ali, crucifica-o! Que fé é essa? Com isso, nós testemunhamos um pouquinho da incapacidade espiritual do homem natural. Nós vemos isso também de uma forma muito mais clara, quando Pedro, que antes chegou para Jesus e falou, Senhor, para onde o Senhor for, eu vou contigo, estou pronto a dar a minha própria vida pelo Senhor. Jesus olha para ele, então, né, falar é mole, né, colega? Estou entendendo, mas vou te dar só uma dica. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Nesse filme tem essa cena muito boa, onde, diante do horror que era ver Jesus sendo tão destruído, tão maltratado, tão torturado, o homem natural ali, ele se desespera. Tudo que ele queria era fugir, não queria de forma nenhuma passar por aquilo também. O homem natural em nós
ele ruma para a morte em todo o tempo. Ele vai sempre tentar fugir do caminho estreito, vai sempre tentar fugir da cruz, vai sempre estar olhando para as circunstâncias e mesmo racionalmente dizendo, não, eu sou cristão, eu não vou negar a Cristo, mas o homem natural, ele vai negar. Eu vi, e lamento, eu não consigo achar novamente, eu estou tentando achar, eu vi um podcast certa vez, que entrevistava um pastor, se não me engano, ou coreano ou chinês, que ele passou 2 anos na cadeia, né, no país dele, sendo torturado diariamente, e o objetivo era que ele negasse a Cristo. Ele narra um pouco das torturas, e elas iam desde torturas físicas, né, de violência mesmo, a torturas psicológicas, ameaças, tudo que você puder pensar de coisas horríveis que uma pessoa pode fazer com outra, esse pastor, ele passou. E foram 2 anos, até que, por intervenção de Deus, ele conseguiu ser solto e fugiu do país. E aí o entrevistador fala assim, rapaz, eu tenho que confessar uma coisa, diante de tudo que você falou, se fosse eu, com muita sorte, um dia, no segundo dia, quando eles viessem, eu já estava entregando os pontos, eu já estava desistindo, não quero isso para mim. E ele falou, mas você não está entendendo, durante 2 anos, cada vez que eu escutava, e disse que uma coisa que eles faziam era fazer questão de que ele ouvisse ele chegando, né? Faziam questão, vinham fazendo barulho, rindo, por um corredor até chegar na cela dele, para ele saber que eles estavam vindo. E ele disse, não houve um dia que eu não falasse, hoje eu vou entregar, hoje eu não consigo. Hoje eu não consigo, hoje eu nego. Hoje eu nego, eu não vou, não vai dar para mim, hoje eu não vou conseguir, não. Hoje eu vou negar, hoje eu não vou conseguir. Mas por 2 anos ele não conseguiu negar. E aí ele entendeu o que de fato é o Espírito Santo habitando em nós. Ele entendeu de fato o que foi a remissão e a restauração dele como filho de Deus. Ele não tinha como negar porque era quem ele era. Cristo não podia negar que era o Messias porque era quem ele era. Cristo não podia deixar de cumprir a vontade do Pai porque ele era o Filho. Ainda que nós oremos, Senhor, aparta de mim esse cálice. Senhor, tira de mim esse cálice. Mas o Filho de Deus, aquele que encontrou aos pés da cruz perdão para os seus pecados, aquele que, contrariando todas as expectativas, aquele que não olha mais com os olhos da terra, os olhos que veem as circunstâncias, mas que olha com fé, ele, no final da oração, ele sempre vai falar, mas que seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Toma-me, Senhor, em tuas mãos, cumpre em mim o teu querer. Aquele que diz que ama ao Senhor, deve estar disposto, assim como Cristo morreu por nós, nós devemos estar dispostos a viver por Cristo. Já caminhando para o final, eu trago à memória uma frase de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo, agora do século XX, ele veio a ser morto pelos alemães, no regime nazista. Ele teve oportunidade até de fugir da Alemanha, mas preferiu permanecer para pregar o Evangelho. Ele foi uma resistência contra a situação do nazismo e ele deixou uma frase que muitos não vão entender, mas diz assim: quando Cristo chama um homem, ele o convida a vir e a morrer.
Quando Cristo chama um homem, Ele o convida a vir e a morrer. É necessário que você morra para que Cristo viva em você. É necessário que as suas expectativas sejam quebradas para que você possa desfrutar do melhor dessa terra, que é Cristo Jesus. O melhor dessa terra não são os paraísos financeiros, os deleites carnais, as grandes comidas. O melhor dessa terra se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, que deu a vida para que eu e você pudéssemos ter eternidade com Ele. O mesmo que na cruz morreu, é o mesmo que no terceiro dia ressuscitou. E aí, já caminhando para o final, a gente tem que trazer algum tipo de questionamento, que eu diria. Nós vimos um rei entrar em Jerusalém, mas não era o rei que eles esperavam. Qual é o rei que você está esperando? É um que satisfaça os seus desejos? Ou você espera o rei que transforme a sua vida? Você está disposto a seguir a Jesus no caminho da cruz? Ou você quer seguir Jesus só no Monte das Oliveiras? Ou você quer seguir Jesus só quando ele estava rindo com os discípulos na casa de Lázaro, deixando vir a ele as criancinhas? Isso é bom, maravilhoso. Mas o caminho de Jesus é um caminho de cruz. Ele falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando ele falou isso, ninguém entendeu. Jesus fala isso muito antes, no meio do ministério dele, quando não fazia sentido um rabi, um mestre, estar ali ensinando e falando de cruz. Cruz, Jesus, cruz é para os inimigos de Roma, são aqueles que cometeram algum crime de morte, e aí são punidos com a sentença de morte vergonhosa que era a cruz. Não faz sentido um rabi, um mestre, alguém que está ensinando, falar de cruz. Como assim cruz, Jesus? Ninguém esperava, mas ele já prenunciava. Mas eu e você conhecemos o fim da história, né? Nós sabemos que a cruz era dele. Na verdade, a cruz era minha, a cruz era sua. E aí, por último, eu te pergunto: a sua fé tem sido profunda ou superficial? Primeiro passo, é bom entender um pouquinho de fé. Fé não é acreditar. Desculpa, talvez tenha gente que acha: não, mas eu acredito em Jesus. O diabo também acredita em Jesus. Acredita, ele tem plena certeza de que Jesus é o Filho de Deus. Ele tem plena convicção de que Jesus é o Messias prometido. Ele acredita muito mesmo. Mas eu acho que vocês concordam comigo que ele não é cristão. Ele não teve a sua vida transformada por Cristo. Mas todo aquele que tem fé, todo aquele que crê em Cristo é aquele que tem comprometimento com Cristo. É aquele que se aliançou a Cristo. E Senhor, estou contigo no sol e na chuva. Estou contigo na relva ou no deserto. Estou com o Senhor aonde quer que o Senhor for. Nós estamos aliançados. Esse é o tipo de fé que o Senhor espera de mim e de você. É uma fé que transforma, é uma fé que quebra paradigmas, é uma fé que muda a nossa perspectiva, mas é uma fé que nos leva ao céu, é uma fé que nos transporta desse mundo vil para o reino eterno do Senhor. O reino de Deus se estabelece aonde há o Rei Jesus e onde existem os seus súditos. Onde estão aqueles que o obedecem? Onde estão aqueles que cumprem os seus mandamentos? Onde estão aqueles que se envergonham dos seus pecados? Mas sabe que Jesus
lavou eles na cruz e deles o Senhor não se lembra mais. Cristo ainda entra em Jerusalém confrontando corações. Ele não busca aplausos, mas ele busca rendição. O chamado não é para admirar o rei. O chamado é para se submeter a esse rei. Que o Senhor Jesus fale conosco essa semana. É uma semana especial. É uma semana que nos leva cada dia, a cada momento, mais perto do momento da crucificação. Que nós entendamos que a graça não foi de graça. Um preço foi pago, um alto preço foi pago pela minha vida e pela sua vida e pela vida de todo aquele que hoje, crendo, o reconhece como o único e suficiente Salvador. Amém? Que o Senhor Jesus possa completar essa mensagem em nossos corações. Eu agradeço a oportunidade, louvado seja o Senhor. Amém?